E aí galerinha que assiste o meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente começa aulas voltadas para o Enem, tá? A partir desse aulão de hoje, a partir desse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alguns temas que são relevantes para o Enem, que caem frequentemente na disciplina de educação física no Enem. Para você entender o que é cobrado no Enem relacionado à disciplina de educação física. As questões de educação física que caem no Enem, elas estão inseridas na prova de linguagens e códigos e suas tecnologias, tá? Todas as questões do Enem são contextualizadas e as da linguagem e código geralmente são colocadas dentro de um contexto de interpretação de texto. Então, as questões que caem de educação física no Enem, grande maioria, são questões de interpretação de texto que envolvem temas relacionados à cultura corporal ou ao corpo. Tá legal, gente? Então, a gente vem se preparando para a prova do Enem desde o fundamental. Todos os conteúdos que você viu no seu ensino fundamental e no seu ensino médio de educação física são prováveis conteúdos a se cair em uma prova de Enem. Lá vai estar contextualizado dentro de algum tema. Raramente caem questões sobre fundamentos ou sobre a parte técnica esportiva, como já caiu questão sobre fundamentos de voleibol. Recentemente caiu uma questão sobre o handball, sobre o drible do handball, que aí se você não tiver um conhecimento mais técnico de entender o drible no futebol, no handball e no basquete são diferentes. O drible no futebol é você passar pelo jogador. Já no handball, driblar é simplesmente você quicar a bola no chão. Não conseguiria resolver aquela questão. Então, como eu disse, todos os conteúdos que você viu da educação física durante esse tempo inteiro vai ser relevante para você para fazer a prova do Enem. E como eu falei, a prova geralmente vai cair em forma de interpretação de texto com um desses temas relevantes. E nessas aulas que a gente vai ver daqui para frente, a gente vai procurar direcionar para os temas que caem mais, porque geralmente caem temas que são mais atuais, que estão mais na moda, digamos assim, que é mais ou menos o tema que a gente vai ver na aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre corpolatria. Você já ouviu falar desse tema? Esse tema ele pode cair não só na prova de educação física, mas ele pode cair dentro de uma redação também. Então é interessante você conhecer bem sobre esse tema para que você faça um bom Enem. Para entender corpolatria, a gente primeiro tem que entender os conceitos de corporeidade e imagem corporal. Tá? Corporeidade é como você percebe o seu corpo e entende esse corpo como um meio de comunicação. A gente não se comunica só pela fala, a gente se comunica também com gestos, a gente se comunica com a expressão facial, tá legal? Isso é corporeidade. Desde a época das cavernas, o homem já usa a corporeidade para se comunicar, quando ele fazia desenhos nas paredes para poder passar mensagens para as outras pessoas, tá legal? Então, nós nos comunicamos de várias formas usando, como eu falei, o nosso corpo. Eu, por exemplo, estou falando com vocês e estou gesticulando. Se eu estivesse simplesmente falando bem paradinho assim, não chamaria tanta atenção de vocês como usar gestos para me comunicar. Então, a forma como eu coloco o meu corpo em determinados locais define a minha linguagem corporal. E como eu percebo esse corpo e entendo que esse corpo se comunica também, isso é corporeidade. Eu tenho que ter uma consciência corporal, uma consciência do meu próprio corpo e de qual mensagem que ele passa para as pessoas. Por exemplo, você vai para uma entrevista, você vai bem vestido, porque você vai passar uma imagem de que você está interessado naquele emprego, vai passar uma imagem de segurança, tá legal? Imagem corporal. A imagem corporal é a imagem que você tem de si mesmo. Como você percebe o seu corpo. Tem pessoas, por exemplo, que são magras e que querem ficar mais magras.
Tem pessoas que são gordinhas e que gostam do próprio corpo, e tem outras que são gordinhas e que querem emagrecer. Então, como você enxerga o seu próprio corpo? Você é satisfeito? Você gosta do seu corpo? Isso influencia muito na questão da autoestima, tá legal? Então, a corpolatria, ela trata dessas duas coisas. Da imagem que eu passo, que eu entendo meu corpo como um meio de comunicação, e de como eu enxergo, como eu vejo a minha própria imagem. A corpolatria, ela inicia... o que é corpolatria? Corpolatria é o culto ao próprio corpo, é você idolatrar o próprio corpo ou idolatrar um padrão corporal que você não tem, mas que você quer alcançar. Boa parte da corpolatria vem das mídias sociais, tá? Quando a gente vê, por exemplo, assiste um filme desses da Marvel, onde a gente vê os super-heróis todos com corpos perfeitos, abdômen sarado, tudo grande, as mulheres magras e bem definidas, bem bonitas, aí a gente quer chegar àquele padrão corporal. As revistas de beleza que trazem um padrão corporal que às vezes nem existe, eu não sei se você consegue entender, mas muitas vezes eles usam muita computação gráfica para fazer aquela imagem daquela revista. Então aquele corpo ali nem existe, mas a gente almeja alcançar, almeja chegar. Quando a gente assiste uma novela, dificilmente tem gente feio, atores feios lá. A maioria dos atores são bonitos, corpos perfeitos. Então são padrões que são colocados, jogados em cima da gente, dentro dessas mídias, a gente vê todo dia, que é muito difícil da gente alcançar, mas que a gente vê aquilo ali e aquilo faz com que a gente nunca esteja satisfeito consigo mesmo. E aí sempre fica buscando padrões estéticos que a gente não consegue chegar. E essa corpolatria, essa idolatria ao próprio corpo ou a um padrão de corpo, faz com que a gente faça muitas besteiras, chegando até a ter distúrbios sérios e arriscados para a saúde, para poder tentar chegar a esses padrões. Que eu vou dar alguns exemplos para vocês, como a anorexia, a bulimia e a vigorexia. A anorexia é um distúrbio onde a pessoa é magra, mas ela quer emagrecer sempre mais. E para isso ela não se alimenta, ela não come, tá? E isso é um distúrbio muito perigoso, porque geralmente quem é anoréxico não percebe o que está fazendo para a própria saúde. O corpo ele precisa se alimentar diariamente para se manter, para ter energia, para ter estrutura, para a pele ser saudável, para o cabelo ser saudável, para crescer a massa muscular. E se você não comer, você não vai conseguir realizar suas funções básicas corporais do seu dia a dia. Você vai ficar muito fraco, você pode ter doenças, carências alimentares, carência de vitaminas e sais minerais que podem dar doenças mais graves, como por exemplo, a anemia muito forte pode chegar a uma leucemia, que é um câncer, tá? Então deve-se ter muito cuidado com esses padrões corporais e os riscos que ele traz. Então, na anorexia, geralmente a pessoa não se alimenta, ela não está nem aí para os problemas corporais que ela vai ter. Ela sempre vai se olhar no espelho e se ver gordo. Ela nunca vai conseguir enxergar o próprio corpo da forma que é. Tá? Geralmente é tratado com psicólogos, tá legal? O apoio familiar também é muito importante. Outro distúrbio também alimentar é a bulimia. No caso da bulimia é um pouco diferente da anorexia, porque a pessoa também se olha no espelho e se vê sempre gorda, tá? Mas ela não consegue deixar de comer. E aí ela come, mas depois ela sente culpa por ter comido. E aí, para se livrar dessa comida que ela ingeriu, ela faz o quê? Ela provoca vômitos ou toma laxantes para poder defecar, tá? Para poder se livrar daqueles alimentos que ela comeu. Pode ter uma pessoa bulímica os mesmos problemas da anoréxica, como carência de vitaminas, sais minerais, problemas de desenvolvimento corporal, como também pode ter problemas sérios de estômago, no esôfago, porque como ela vai provocar vômito,
vai passar os sucos gástricos e pode acabar com o esôfago da pessoa, provocando até um câncer de esôfago, por exemplo, um câncer de estômago. Então, são distúrbios muito perigosos para a saúde. E um distúrbio mais novo agora, porque os padrões corporais, eles vêm mudando um pouco, eu não sei se vocês perceberam, mas o padrão corporal deixou de ser aquela coisa muito magra para ser um padrão um pouco mais musculoso, mais forte. E daí apareceu um novo distúrbio chamado vigorexia. A vigorexia é o vício em atividade física, tá? A pessoa fica super viciada em atividade física. Ela passa horas na academia, ela faz dietas mirabolantes para tentar chegar naquele padrão corporal, toma várias coisas que muitas vezes ela nem sabe o que está tomando, fazendo mal para o corpo. A vigorexia também pode fazer com que a pessoa faça uso de esteroides anabolizantes, tá? Que são hormônios que você vai tomar, que vai fazer mudar toda a estrutura corporal sua, que vai modificar muita coisa no seu corpo, enfim, que vai fazer muito mal. Então a vigorexia, ela é o excesso de atividades físicas. E você tem que entender também que às vezes anorexia, bulimia e vigorexia, elas vêm juntas. Tem pessoas anoréxicas que são vigorexicas também. Passam horas se exercitando, às vezes passa mal na academia, ou sofre lesões porque está levantando muita carga, são cargas que não estão prontas para realizar, tá legal? Então, a corpolatria, o culto a um corpo que muitas vezes padrões que nem existem, trazem vários distúrbios e vários problemas. A própria corpolatria já é um distúrbio, tá, galera? Então, esse é um tema que pode sim vir no Enem, é um tema bem relevante. Muitas pessoas às vezes têm essa corpolatria e nem percebem. Porque a pessoa não é anoréxica, porque a pessoa não é bulímica, porque a pessoa não treina exageradamente. Então você tem que se analisar. O ideal é a gente sempre se sentir bem com o próprio corpo, mas a gente sabe que é difícil, até porque a própria mídia, as próprias redes sociais não nos deixam não deixam fazer com que a gente se sinta tão bem. O ideal é você sempre buscar uma vida saudável, sempre buscar uma prática regular de atividade física para poder melhorar a sua autoestima, e assim você vai se sentir bem consigo mesmo. Porque a maioria das pessoas sedentárias não se sentem bem consigo mesmo e fazem essas loucuras. A pressa para chegar até os resultados fazem com que você cometa erros. Então, muito cuidado com a pressa. Tudo tem que ter uma regularidade, tem que ter um equilíbrio. Tá legal? E aí, galera, você já tinha ouvido falar de corpolatria? Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, e se você não é inscrito, se inscreva no canal.